16. 2 Samuel 16. Nós vamos ler do 1 ao 4. Irmãos, o título para essa mensagem é meio diferente a priori, mas conforme o desenrolar de todo o sermão, no final os irmãos vão entender o porquê desse título, que veio à minha mente. Boas atitudes mal intencionadas. Boas atitudes mal intencionadas. 2 Samuel 16, nós iremos ler. Eu vou ler, os irmãos podem me acompanhar. Do versículo 1 até o 4. 2 Samuel 16, do 1 ao 4. Quando Davi havia acabado de passar pelo topo, Ziba, o servo de Mefibosete, veio ao encontro com 2 jumentos, carregado com 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um recipiente de couro cheio de vinho. Então o rei perguntou a Ziba: que pretendes com isso? Ziba respondeu: os jumentos são para o transporte da família do rei, os pães e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho é para os que se cansarem no deserto para beberem. O rei perguntou ainda: onde está o filho do teu senhor? Ziba respondeu ao rei: ele permanece em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então o rei disse a Ziba: tudo quanto pertencia a Mefibosete é teu então. Ziba, inclinando-se, disse: que eu seja aceito por ti, ó rei, meu senhor. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo Deus, glorioso Pai, que a tua palavra, Deus, possa fazer morada no nosso coração, que nós possamos, Deus, entender, ó Deus, e aplicar para a nossa vida, Pai, aquilo que o Senhor quer para nós, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, possa nos usar, ó Deus, como canal, que possa, Deus, ter condições, ó Deus. Sei que nós, humanos, somos limitados, mas a tua palavra por si própria já fala aos corações, Deus. Que eu, ó Deus, humilde servo, possa ter sabedoria para explanar ao seu povo tudo aquilo que provém de ti. Usa-me, me capacita, no nome de Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quantos aqui, lembrando do título, boas atitudes mal intencionadas, quantas pessoas aqui já confiaram em algumas pessoas, achando que ela era pessoas boas, e mais na frente, ou passar dos tempos, você viu que aquela pessoa não era boa? Quantas pessoas aqui já teve pessoas que você bateu no ombro e falou: esse sim é de confiança, esse sim é meu amigo, esse sim é uma boa pessoa, e aí lá na frente você viu que na verdade as intenções dessa pessoa eram más? Quantas vezes você não já deve ter passado por situações que aparentemente essa situação parecia até ser uma situação boa? Eu estou vivendo uma situação que está acontecendo na vida muito bom. E aí quando você passa pelaquela situação, você percebe: não, essa situação na verdade ela me prejudicou. Ela parecia ser uma situação boa, mas ela estava mal intencionada, a situação. Então você acabou sendo prejudicado por tal situação. Quantos aqui, e eu creio que alguns, ou se não todos, já teve pessoas que te bajulou, te elogiou, te colocou lá em cima? Você olha essa pessoa e admira. Essa pessoa, ela é até o meu fã, vamos dizer assim. E quando você vai ver, essa pessoa estava mal intencionada. Ela tinha segundas intenções maldosas
contra a sua pessoa. Mas aparentemente, quando ela se apresentou a você, quando ela te colocou em cima do pedestal, quando ela te elogiou, quando ela te bajulou, você falou: rapaz, essa pessoa é muito gente boa, ela é minha amiga, ela gosta mesmo de mim. E aí, quando você ia ver, essa pessoa estava mal intencionada. E esse texto que nós acabamos de ler, ele vai tratar nesse aspecto. Ele vai ter uma parte aqui que vai tratar nesse aspecto. E vai ser esse aspecto que eu quero trazer para a igreja. Mas, se eu tratar somente esse aspecto aqui, possivelmente os irmãos não vão entender o nexo dessa passagem, ou o sentido que ela tem. E para isso nós teremos que rever o contexto dessa passagem. Essa passagem está falando sobre Ziba, sobre Mefibosete, sobre Rei Davi. Então, para nós entendermos isso, eu vou pedir para os irmãos, aqueles que quiserem voltar um pouco no capítulo 9, eu vou fazer uma síntese, eu vou fazer um resumo, ali só para nós entendermos. Eu não vou ler ele, mas os irmãos podem, aqueles que quiserem, acompanhar esse resumo. 2 Samuel 9. Em 2 Samuel 9, meus irmãos, essa passagem é até conhecida por muitos, mas venho aqui explanar ela para nós podermos entender onde eu quero chegar nessa mensagem que Deus colocou no meu coração. O rei Davi, em um certo momento da sua vida, ele se coloca numa condição de querer fazer o bem. Ele se coloca numa condição assim, ó: Deus foi tão bom comigo, eu não merecia ser rei, eu era o último da casa de Jessé, eu era o menor, eu não merecia ser o rei, e Deus me colocou como rei e entregou os inimigos nas minhas mãos. Ou seja, Deus foi muito bom comigo, e assim eu quero ser também com alguém. E aí ele veio na mente: já sei, eu vou retribuir a casa de Saul, alguém da linhagem de Saul. Lembrando que Saul era o rei que foi morto, que antecedia o rei Davi. E com isso ele lembrou do seu amigo Jonatas, que era um amigo dele, e falou: será que tem alguém da casa de Jonatas, da linhagem de Saul, que eu possa fazer o bem? Porque Deus tem feito tão bom para mim, e eu quero retribuir. E aí o soldado falou: tem sim, tem um servo do rei Saul que ainda está cuidando das coisas dele. E aí o rei Davi falou: chame ele lá. E aí quando esse servo chegou, esse servo chamado Ziba, ele falou assim, o rei Davi falou assim: já que você está administrando as coisas do rei Saul, você conhece alguém da linhagem do rei que ainda está vivo, para que eu possa fazer a bondade? E aí Ziba fala: tem sim, existe uma pessoa chamada Mefibosete, ele se encontra lá em Lodebar, uma terra esquecida, um lugar abandonado. Infelizmente, essa pessoa é aleijada dos dois pés, ele é um insignificante, uma pessoinha que ficou lá, que por um acaso sobreviveu. Alguns aqui já conhecem a história de Mefibosete. Então o rei falou: beleza, manda chamar Mefibosete para mim. E pediu que os seus soldados trouxessem Mefibosete. Olha que interessante o desenrolar dessa história. Mefibosete era da linhagem de Saul, que foi levado por uma serva, escondido, porque na verdade quando o rei vence, toda a linhagem do seu antecessor, da pessoa que ele está lutando, tem que ser morta. Assim, todos os filhos de Saul foram mortos. E ficou Mefibosete. E Mefibosete, ele ficou com medo de chegar ao rei, porque falou: sou o único que sobrevivi, agora o rei me achou, provavelmente ele irá me matar. Então Mefibosete chega na presença do rei, com medo, se apresenta para o rei, e o rei diz: fique tranquilo, por causa de meu amigo Jonatas, que é o seu pai, que é o filho de Saul, eu vou fazer o bem para você. Olha que interessante, acho que nem Ziba esperava isso. E aí quando Mefibosete viu essa situação, falou: mas quem sou eu, rei? Eu mereci estar morto por ser da linhagem de Saul. Eu falo menos do que um cachorro morto. Assim Mefibosete se apresenta para o rei. E o rei falou: não, a partir de hoje, o que era do
passa a ser seu. Passa a ser de Mefibosete. E aí tem um probleminha aqui. Quem administrava as coisas do rei Saul, porque todos os filhos foram mortos, todas as pessoas foram mortas, era Ziba. Ziba tinha 15 filhos e tinha 20 servos. Ele administrava toda a casa do rei Saul, que não tinha mais ninguém aparentemente vivo. Só que quando o rei Davi chama Mefibosete, o rei Davi fala: tudo que era de Saul será seu. Ziba, seus filhos, seus servos agora são os seus servos. Então vamos começar a tentar entender a história para nós voltarmos ao 16, ao capítulo 16. Ziba, que era, vamos dizer assim, um senhor, porque ele tinha 20 servos, ele tinha 15 filhos, ele administrava as coisas do rei Saul. Ziba agora passa a ser servo de Mefibosete. Mefibosete, que era um aleijado, morava no Lodebar, lugar de esquecimento, lugar isolado, vivia fugido. Agora ele passa a ser senhor de Ziba. Vocês estão conseguindo entender a linha de raciocínio? A pessoa que era servo, que era largado, que era abandonado, que vivia fugido, passou a ser senhor de Ziba. Ziba, que era o senhor, tinha os escravos, tinha seus filhos, passou a ser servo de Mefibosete. E aí eu falo para vocês, você acha que isso ia dar certo? Muitas vezes nós vemos alguns pregadores colocando nessa condição aqui. Todos já devem ter ouvido alguma pregação dizendo que Mefibosete foi restaurado, e assim também nós fomos restaurados de Lodebar e viemos à casa de Deus. Mas eu gostaria de entrar numa outra lição dessa passagem, a continuação dessa passagem. Quando nós vemos então que Mefibosete agora é senhor de Ziba, e nós vemos que Ziba agora é escravo, vamos dizer assim, de Mefibosete, tudo começa a ficar complicado. Antes de nós chegarmos aqui no capítulo 16, entre esse tempo que o rei Davi levantou Mefibosete, dando a ele o que era de Saul, e antes de nós chegar na leitura que nós fizemos, houve um ocorrido. Eu vou ter que trazer esse ocorrido para nós entendermos o que aconteceu nessa história. Nós acabamos de ler. Absalão, filho do rei Davi, ele se levanta contra o rei Davi para matá-lo. Então Absalão bola um plano, ele elabora um plano para invadir Jerusalém. Rei Davi, sabendo disso, o que ele faz? Ele foge. Rei Davi, ele foge por quê? Porque ele tem medo que o seu filho Absalão, que se rebelou contra ele, o matasse. Para nós entendermos o que eu estou falando, todos estão no capítulo 16 já? Vai lá para o capítulo 16, sai da história de Mefibosete, pula para o capítulo 16. Só que antes de chegar no 16, para no 15 e 14, só para a gente entender. Olha só, capítulo 15, versículo 14. Diz assim: com isso, Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, ou então não poderemos escapar de Absalão. Fugi depressa para que não nos alcance. De repente traga a nossa ruína e massacre o povo da cidade a fio da espada. Só para vocês entenderem essa passagem que nós lemos no capítulo 16, o rei estava fugindo da sua cidade, e quando o rei foge da sua cidade, todas as pessoas que aderem ao reinado de o rei Davi, que tem o rei Davi como seu rei, também saem da cidade. Aquelas pessoas que entendem que o único rei para eles é o rei Davi, eles saem junto com o rei Davi, porque eles não querem se sujeitar a Absalão. Então eles saem junto com o rei Davi. E aí, nesse sair com o rei Davi, como muitas pessoas ali saíram, é que nós vamos entrar no capítulo 16. Eu vou reler de novo, e os irmãos agora, com todo esse síntese, com todo esse contexto, entendam o que quer dizer. Capítulo 16, de 1 a 4.
estou lendo de novo, tá? Quando Davi havia acabado de passar pelo topo, Ziba, o servo de Mefibosete, veio ao encontro com os 2 jumentos, carregado de 200 pães, 100 cachos de passas, 100 de frutas de verão e um recipiente de couro cheio de vinho. Então o rei perguntou a Ziba, olha a pergunta do rei: que pretendes com isso, Ziba? Aí Ziba respondeu: os jumentos são para o transporte da família do rei, os pães e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para os que cansarem no deserto para beber. E o rei perguntou, essa é a pergunta-chave: onde está o filho do teu senhor? Ou seja, onde está Mefibosete? Eu estou fugindo de Absalão. O povo que entende que eu sou o rei, que me adora, fugiu junto comigo. E o rei fez uma boa ação com Mefibosete, que nós vimos aqui no contexto. E o rei pergunta, O rei pergunta: onde está o filho do seu senhor? Ziba respondeu ao rei: ele permanece lá em Jerusalém, pois ele disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu pai. Então o rei disse a Ziba: tudo quanto pertence a Mefibosete agora é teu. Então Ziba, se inclinando, e disse: que seja aceito por ti, ó meu rei, meu senhor. Vocês conseguiram entender agora o contexto dessa história? Ele se apresenta para o rei com boas intenções, com boas atitudes, porém mal intencionado. E o rei vem nessa cena, o que o rei faz? O rei deixa aquilo que era de bom que ele tinha feito com Mefibosete, por causa dessa atitude de Ziba. E é nesse contexto, nesse meio termo, que nós vamos ver aqui a boa intenção de Ziba para o rei fez com que ele mudasse a atitude boa dele com Mefibosete. Então nós vemos dentro disso daqui, dessa má intenção, nós vemos o que? Um bajulador. Nós vemos uma pessoa que veio com presentes, que veio bem intencionado para falar com o rei. Não foi isso que nós vimos? Então Ziba chega ao rei com uma boa aparência, com uma boa condição. O que o rei olha para ele e diz: você, aqui sintetizando tudo, você fez bem. Então tudo aquilo que eu tinha tirado de você e dado para Mefibosete, agora, Ziba, é seu. Tudo que eu tinha de bom feito, eu não vou mais fazer, agora é seu. Eu vou desfazer aquilo que eu fiz de bom, e agora eu vou fazer aquilo que é bom para você, Ziba. Por quê? Porque ele viu em Ziba algo aparentemente bom. Ele viu em Ziba ali uma atitude, a intenção de Ziba ali parecia ser boa, só que ele estava mal intencionado. E os irmãos vão ver. E quantas vezes nós também não agimos desta mesma forma? Deus muitas vezes faz muitas coisas nas nossas vidas. Deus muitas vezes Ele faz tantos milagres na nossa vida. Deus, Ele trabalha tão bem na nossa vida. Ele tira nós do lamaçal, Ele coloca nós num lugar de honra. Deus nos limpa, Deus nos protege, Deus cuida da gente. E muitas vezes o que acontece? Quando nós vemos uma situação aparentemente boa, a gente deixamos de fazer o que é certo para fazer o que é desagradável a Deus. Muitas vezes por causa de pessoas, nós deixamos de fazer aquilo que era bom para Deus. Pessoas mal intencionadas, e você se empolga com aquela pessoa. Muitas vezes você leva em consideração aquilo que aquela pessoa fez, e você acha que aquilo é bom, e aí você se decepciona com essa pessoa, aí você deixa de fazer o que é bom perante Deus, porque você se decepcionou com o ser humano, você se decepcionou com a situação, você se decepcionou com a circunstância, mas o primeiro que você vai descontar é Deus. Deus fez uma bondade para o rei Davi. O rei Davi contribuiu como ser humano por causa dessa bondade. Quando o rei Davi viu que Ziba trazia para ele boas condições favoráveis, ele deixou de fazer
aquilo que era bom. Ele desfez aquilo que era bom, porque ele deixou-se levar pelos olhos, pelas condições atuais. E nós muitas vezes fazemos isso. Nós muitas vezes vemos isso quando Deus nos livra, quando Deus nos liberta, quando Deus nos cura, quando Deus faz milagre nas nossas vidas. E por qualquer um dos motivos que nós nos decepcionamos, que nós ficamos tristes, que nós muitas vezes estamos desanimados, a primeira coisa que nós fazemos é querer se afastar de Deus, é querer fazer aquilo que é bom e agradável aos olhos de Deus, pois nós sabemos que a adoração nada mais é do que você fazer aquilo que agrada a Deus, você usar de bondade com o seu irmão, você ter de bondade com o seu próximo. Isso sim agrada a Deus, isso é adoração a Deus. E você deixa de fazer isso porque você se decepcionou com o ser humano, porque se você se decepcionou com a situação, porque você se decepcionou com alguém, você deixa de fazer o bem àquela outra pessoa porque você, ninguém mais presta, essas coisas não dão certo, tudo está dando errado, e você deixa de lado aquilo que Deus te condicionou. Porque se você pode fazer o bem, é porque Deus tem feito milagres na sua vida. Deus tem feito coisas boas na sua vida. E com certeza você retribui isso, assim como o rei Davi fez. Retribuindo isso. Mas não vamos fazer igual o rei Davi fez. Quando teve uma situação aparentemente boa, aparentemente agradável, e olha só, antes mesmo de saber todo o segundo lado da história, o segundo lado da moeda, agiu com uma intenção, infelizmente, não agradável a Deus. Porque se ele fez uma atitude boa, porque Deus tinha feito algo bom na vida dele, não é correto que você desfaça o que é bom, porque você agora está empolgado com isso que fizeram para você. Vocês estão conseguindo entender a minha linha de raciocínio? Eu espero que os irmãos estejam entendendo aonde eu quero chegar. Deus foi bom com o rei Davi. O rei Davi foi bom com Mefibosete. Ziba foi bom aparentemente com o rei. Vocês vão ver isso depois aqui no desfecho dessa história que eu vou trazer para nós. Ziba foi aparentemente bom com o rei. E o rei deixou ou desfez aquilo que era bom aos olhos de Deus. E muitas vezes nós fazemos dessa mesma forma. Dessa mesma forma que nós fazemos. Meus irmãos, eu vou fechar a minha história dizendo para nós o seguinte: nós temos 3 atitudes a serem tomadas, 3 ações a serem tomadas, 3 atitudes para ser feitas nessa história. Primeiro, o que você pode fazer é seguir o exemplo de Ziba. Ziba, com vacinação, com traição, com enganação, ele se colocou com uma condição aparentemente boa, mas com a intenção má. Vocês vão ver isso no decorrer do texto. Você pode agir dessa forma, fazendo dessa forma, achando que você pode agradar alguém, fazer aquilo de bom, mas com a segunda intenção de obter algo de bom daquela pessoa. Você pode querer fazer o bem para alguém, mas com a intenção de querer algo em troca. Isso foi Ziba. Podemos fazer igual Davi? Seria bom copiar Davi. Davi, o que Davi fez? Aquilo que Deus tinha feito de bom na vida dele, nós vimos lá no capítulo 15, versículo 14. Aquilo que Deus fez de bom para ele, ele falou assim. Então, desculpa, não foi no 14, foi no versículo 9. Aquilo que Deus fez de bom para mim, eu irei fazer ao próximo, irei fazer a alguém. Então nós podemos fazer também igual ao rei Davi. Se Deus é bom para nós, nós podemos ser bom para o próximo. Isso é bom, isso é correto, isso é o certo. Mas a atitude de Davi, ao ter presenciado algo que aos seus olhos parecia bom,
ele desfez aquilo que era bom, aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Então esse é um exemplo muito bom para nós. Se você muitas vezes quer fazer a bondade, quer fazer aquilo que agrada a Deus, e quando alguma coisa vem aos seus olhos, e aí eu vou colocar para nós aqui, quantas vezes as coisas do mundo não são aparentemente mais atrativas? Quantas vezes as coisas, as circunstâncias não vêm para nós e são aparentemente mais palpáveis, são mais brilhos aos nossos olhos, e nós queremos aquilo. Por quê? Porque aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus quer que nós fazemos, muitas vezes nós deixamos para trás. Então, meus irmãos, você pode também seguir o exemplo de Davi, que eu não aconselharia. Mas eu deixo para nós aqui no terceiro ponto o exemplo de Mefibosete. Vamos ler 19 para nós entendermos o que eu estou falando. De repente alguns irmãos ainda não entenderam o que eu estou falando, e agora nós vamos fazer o fechamento. Capítulo 19, passa uma folha para frente, do 24 ao 30. Meus irmãos, capítulo 19, versículo do 24 ao 30, diz assim: entendam bem o que eu vou falar agora, o que eu vou ler, porque é para nós entendermos o que foi dito lá atrás, no capítulo 16. Mefibosete, filho de Saul, também desceu para encontrar-se com o rei. Ele não cuidara dos pés, nem fizera a barba, nem lavava as vestes, desde o dia em que o rei saíra até quando voltou em paz. Quando veio a Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou, ou seja, o rei perguntou: por que não foste comigo, Mefibosete? Mefibosete respondeu: ó rei, o meu senhor, o meu servo me enganou. O teu servo disse: selarei um jumento para nele montar e ir junto com o rei, pois o teu servo é aleijado. E ele me difamou diante do rei, meu senhor. Mas o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, faz o que te bem parecer, pois todos da família de meu avô eram dignos de ser mortos diante do rei, meu senhor. Mas puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. E que direito teria eu de exigir alguma coisa do rei? Então o rei lhe respondeu: por que ainda fala sobre isso? Já decidi, tu repartirás as terras com Ziba. Já mudou a atitude do rei. Era de Ziba, agora eles vão dividir. Olha só a atitude de Mefibosete no versículo 30. Então Mefibosete disse ao rei: deixe que ele receba tudo, uma vez que o rei, o meu senhor, já voltou em paz para casa. Então agora nós conseguimos entender o porquê que eu estou falando tanto de traição, porquê que eu estou falando tanto de enganação, porquê que eu estou falando tanto aqui de pessoas que estão mal intencionadas. Agora nós conseguimos entender como Ziba se apresentou ao rei. Ele literalmente enganou Mefibosete aleijado dos pés. Ele disse que ia selar o cavalo, o jumento para Mefibosete. Ele pegou o jumento, foi atrás do rei, chegou lá e disse: rei, Mefibosete não quis vir. Eu vim porque eu sou leal ao Senhor. Mefibosete quis ficar lá. Ele falou que se o avô dele, se o Absalão ganhar lá, ficar lá, ele vai ser restituído o reino dele. Então ele dá ficar lá. Calúnia, mentira, difamação. Foi isso que Ziba levou ao rei. E o rei prontamente, a gente viu na história o que o rei fez? Comprou aquilo. Ele abraçou aquilo de tal forma que aquilo que ele tinha feito de bom com Mefibosete, ele literalmente desfez. Ele tinha dado o reino de Saul para Mefibosete. E quando Ziba chegou com traição, com calúnia, com difamação, o rei desfez aquilo. E aí depois, quando Mefibosete foi explicar para o rei o que aconteceu, ele falou: eu já desmudei de história. É o seguinte: vocês vão dividir a
Qual é a atitude de Mefibosete? Não quero nada. Eu só quero estar na presença do rei. Eu só quero estar junto com o rei. Eu só quero ver o bem do rei. Mefibosete, em condição de protesto por causa do rei, ficou sem tomar banho, ficou sem lavar as vestes, ficou sem fazer a barba, tudo isso por causa do rei. E quando o rei voltou em paz, ele ficou alegre. E quando foi falar da situação, se explicar, o rei disse: então parece que vocês vão dividir. Eu não quero dividir, eu não quero isso, não é dinheiro que eu estou falando, não é bens materiais que eu quero estar na presença de Deus. Eu quero o bem do meu Senhor. Eu quero fazer aquilo que agrada a Deus. Eu quero continuar sentando na mesa do rei. Eu quero sentir ainda a presença do rei que está aqui vivo, que ganhou a batalha. Era isso que Mefibosete queria. Mefibosete não estava preocupado com a enganação. Mefibosete estava preocupado com o que aconteceu com ele. E aí ficou a lição para nós, mais uma. Quantos de nós, numa situação dessa, não iríamos pelo menos querer uma vingança? Seria algo bem plausível, né? Porque ele foi enganado, ele foi caluniado. Mefibosete não está interessado em vingança. Mefibosete não está interessado em dinheiro. Mefibosete não está interessado em bens materiais. Ele está interessado em continuar na presença do rei. Meus irmãos, baixe as cabeças. Meus irmãos, eu não sei qual tem sido o seu problema. Eu não sei se é calúnia, não sei se é difamação, não sei se é discórdia, não sei se há coisas, circunstâncias, eu não sei. Eu não sei o que tem se apresentado para você como uma forma agradável. Eu não sei o que tem chegado na sua mente, o que tem chegado para você, se muitas vezes é um presente mal intencionado, se muitas vezes é um atrativo do mundo que você pensa que é algo bom. Eu não sei, mas Deus sabe o que tem se apresentado para você como algo aparentemente bom, como algo agradável aos seus olhos, assim como o rei fez, se empolgando, se deixando levar por aquilo. Nós não venhamos fazer igual, que nós venhamos ter simplesmente a humildade de Mefibosete, mesmo vendo a situação, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo enganado, mesmo sendo rejeitado, deixado para trás. Quando ele se coloca diante do rei, a situação dele é de simplesmente adorar. A situação de Mefibosete é simplesmente estar na presença de Deus. Meus irmãos, eu não sei, mas Deus sabe o que tem se apresentado para você como algo bom aos teus olhos, mas com muita má intenção, muito mal intencionado, aquilo que tem se apresentado a você. Abra seus olhos, fique atento, não se afaste de Deus, não se afaste dos caminhos dele achando que isso é agradável. Não deixe de fazer aquilo que é bom, não deixe de fazer aquilo que é bom, porque Deus tem sido bom com você o tempo todo. Deus tem te guardado, Deus tem te protegido. Se você está vivo até hoje, é porque Deus tem te protegido, tem te guardado, tem te livrado de tantas coisas que você não percebe. E muitas vezes, por causa de uma aparência boa, você deixa de fazer aquilo que é bom. Você quer sair da presença de Deus, você quer sair da presença de Deus, você quer sair dos caminhos, você não quer mais fazer aquilo que Deus condicionou você a fazer. Mas eu trago nessa noite uma reflexão, para que você possa buscar a Deus, para que você possa buscar no Senhor tudo aquilo que você precisa. Lembre-se, independente de calúnia,
Independente se você foi fraudulado, se você foi enganado, independente se as circunstâncias aparentes eram boas e te fez sair dos caminhos do Senhor, saiba que aquele que te guarda, ele nunca dorme. O guarda de Israel, ele não dorme, não cochila, ele está atento com você, ele está pronto para te receber, ele está pronto para que você possa voltar aos caminhos do Senhor, para que você, assim como Mefibosete, não deixar se iludir, não deixar que as circunstâncias atrapalhem a sua adoração a Deus, mas assim como Mefibosete, você possa querer, desejar, almejar estar na presença de Deus, estar na presença do Rei, mesmo que as consequências não seja aquilo que você esperava, não seja as condições melhores que você teve. Mas eu vou voltar à casa de Deus, eu quero ser restituído tudo aquilo que eu perdi. Não é isso. Deus quer te dar aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram, e ainda nem penetrou no seu coração. É o que Deus tem preparado para você. Não é neste mundo, não é neste lugar, mas é na glória prometida de Deus. É lá que nós iremos morar, é lá que nós iremos desfrutar da presença de Deus, sem ninguém nos caluniar, sem ninguém nos difamar, sem ninguém nos enganar. É lá, na presença, na glória do Pai, que nós seremos livres de tudo isso. Aqui nós somos sujeitos. Nós somos sujeitos a tudo isso, a situações adversas. Muitas vezes situações que nos enganam. Aos nossos olhos parece ser boa, mas não é aquilo que Deus tem para você. Santíssimo e glorioso Deus. Ó Pai amado, Deus querido, coloca, Senhor, no nosso coração, Deus, o desejo de te adorar, Pai. Coloca, Senhor, no nosso coração o desejo de te servir, Pai. Mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio à calúnia, mesmo em meio à enganação, mesmo em meio ao desespero que muitas vezes quer nos assolar, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa, Deus, nos fortalecer, Pai, com o Teu Santo Espírito, Deus, para que nós não venhamos, ó Deus, nos iludir com as coisas que não vêm do Senhor, Pai. Nos fortaleça, abra os nossos olhos, Pai, espiritual, para que nós possamos enxergar, ó Deus, aquilo que realmente é do Senhor, aquilo que realmente o Senhor tem para as nossas vidas, e que nós possamos fazer, ó Deus, aquilo que te agrada, fazer a tua vontade, e não deixar que as circunstâncias mude as nossas atitudes. Que nós venhamos fazer o bem, que nós venhamos plantar o bem, que nós venhamos, ó Deus, proclamar o teu amor aos perdidos e aos necessitados, Pai. Que nós não venhamos nos decepcionar com o ser humano, que nós não venhamos nos decepcionar com as pessoas, que nós não venhamos achar, ó Deus, que as nossas atitudes têm que mudar, porque nós fomos enganados, porque nós fomos difamados, mas que as nossas atitudes possam ser aquelas que te agradam, possam ser aquelas que sejam ouvidas pelo Teu Santo Espírito, e não por nós, pelo homem carnal, Deus. Mas Deus, o Santo Espírito possa, Deus, cada vez mais nos encher, e cada vez mais nos capacitar, para ficarmos firmes nos Teus caminhos e na Sua presença, Pai. E é no nome do Senhor Jesus, Pai, que nós te pedimos, fortaleça-nos, ó Deus, abra os nossos olhos, nos capacita, Deus, e não deixa, Senhor, que as circunstâncias adversas do mundo venham nos tirar dos seus caminhos, venham nos tirar daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, é que nós oramos, nós pedimos e agradecemos por tudo, Papai. Amém. Amém, Senhor. Meus queridos, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu espero que também possa ter falado no coração dos irmãos. Eu acredito que cada situação aqui colocada, cada condição, fala em um coração específico, fala algo diferente para cada um aqui. Isso eu tenho certeza. A palavra de Deus não volta vazia. Ela falou comigo de uma forma, ela fala com você de outra forma. Mas esteja com seu coração atento,
esteja com o seu espírito quebrantado, para que Deus possa agir e trabalhar cada vez mais no seu coração. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu gostaria de convidar a mocinha, nesse pouco possível, a gente cantar mais um louvor, mocinha, para finalizarmos. Tem como? Aí eu passo a palavra para a irmã Maria Monteiro. Como eu falei no início, aqui o que nos faz diferente é a comunhão do corpo de Cristo. Lá fora, amanhã no seu trabalho, amanhã no seu passeio, amanhã no seu dia a dia, adore a Deus.
Faça o que é bom e agradável aos olhos de Deus. Ajude o próximo, ajude o que necessita, ajude o seu irmão. Quantos não devem estar precisando da nossa ajuda? Nós venhamos nos compadecer, nós venhamos ter o amor de Cristo, não somente aqui dentro, mas literalmente lá fora. Vai cantar parabéns, Maria Monteiro? Não? Vamos orar então, meus Deus. Santo e glorioso eterno Deus. Obrigado, papai, porque nós cantamos louvores ao Senhor, ó Pai. Obrigado, Deus, porque nós ouvimos a explanação da Tua palavra, Pai, que certamente falou aos nossos corações, Deus. Que cada um, Deus, sair daqui, ó Deus, possa sair daqui com seu coração mais quebrantado, com seu espírito mais avivado, cada vez mais, ó Deus, com o desejo de Te adorar e Te servir, e entendendo aquilo que verdadeiramente o Senhor quis falar em cada coração, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa nos dar amanhã oportunidades, ó Deus, de Te adorar, ó Pai. Que nós possamos ter os nossos olhos, os nossos corações voltados para a Tua adoração, ó Pai. Para fazer aquilo que Te agrada, para fazer aquilo, ó Deus, que é da Tua vontade, Pai. Que nós venhamos usar, ó Deus, de bondade com aquele que necessita. Nós venhamos orar pelos nossos irmãos, que nós venhamos, ó Deus, ajudar, buscar aqueles que necessitam, ó Pai. Isso é bom e agradável, Senhor. Que nós, ó Deus, no nosso dia a dia, possamos resplandecer a luz de Jesus que existe em nós, ó Pai. Que Teu Santo Espírito possa agir cada vez mais em nós. Que nós possamos ter menos de nós e mais do Teu Santo Espírito, Pai. E que Deus nos abençoe, e que Deus nos guarde e nos proteja, e nos dê uma semana repleta da Sua presença em cada ato de nossas vidas, Pai. É isso que nós oramos, é isso que nós pedimos e Te agradecemos, tudo no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.